Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava noivo da mulher que amava e tinha certeza que ela também gostava de mim. Ou seja, estava vivendo um momento encantado. No trabalho ia tudo bem, parte financeira também razoavelmente controlada, tanto que eu tinha conseguido dar entrada num terreno para podermos construir a nossa casa, mesmo porque já estávamos até pensando em casamento. Aliás, eu tinha combinado com a minha noiva de darmos uma olhada no terreno justamente naquele sábado. Ela ainda não tinha visto. Eu tinha fechado o negócio daquela semana, sem ela saber. Queria fazer surpresa. Tinha certeza que ela ia adorar. E, de fato, quando a levei para conhecer o lugar e falei que aquele lote era nosso, que seria ali que a gente ia morar no futuro com os nossos filhos, ela se emocionou e quase chorou. Não sabia se ria ou se chorava, na verdade. Me abraçou, me beijou e teve a melhor reação que eu pudesse imaginar. Olha, fiquei feliz demais por ela ter gostado. Na verdade, eu não medi esforços para agradar essa que era a mulher que eu amava, repito. Era um lugar um pouco afastado do bairro onde a gente morava. Meio longe da casa dos seus pais, mas tinha tudo perto. Mercado, farmácia, ônibus, inclusive escola. Já estávamos juntos há 3 anos. Só de noivado já era quase 1 ano. E para ser sincero, eu não via a hora de nos tornarmos marido e mulher. Já tínhamos dado o primeiro passo, que era a compra do lote, né? Agora, só faltava levantar as paredes e finalmente podermos marcar a data do casamento. Ela ficou feliz demais. Chegou contando para todo mundo lá na casa dela. Até que algum tempo depois comecei a planejar o começo da obra. Precisava ver um profissional, quem sabe até um grupo, né? Os materiais necessários para comprar, pelo menos para dar o pontapé inicial. E foi então que a Karen me perguntou: Walter, me diga uma coisa, você já tem alguém aí para mexer com a obra? Pior que não, amor. Tem que pesquisar, né? Tem que ver se algum amigo meu conhece alguém para me indicar. Então, eu estava conversando com uma amiga e ela me indicou o cara que fez a reforma lá da casa dela. Falou que é de confiança, trabalha bem e o preço também é legal. Me passou até o número dele. Você não quer dar uma ligada lá e conferir? Resumindo, peguei o contato do cara e liguei, até porque não custava nada, né, dar uma conferida. Seu nome, André. E olha, pelo menos por telefone, parecia boa pessoa. Combinei com ele de darmos aquela olhada no terreno, para ele ver o que dava para ser feito, e para eu também ter uma ideia, né, do preço que ele ia cobrar pela mão de obra e de quanto ia gastar com material. Eu tinha comentado que, pelo menos no começo, queria uma casa assim simples, tá? Um muro para cercar o lote, uma casa assim com os cômodos necessários, né? Não mais do que isso, só para mim e para Karen, para a gente começar a nossa vida, mesmo porque eu não tinha tanto recurso, né? E depois, com o tempo, aos poucos, a gente poderia ir aumentando, de acordo com a necessidade. O importante no começo era termos o nosso canto, um lugar para morar. Para encurtar a conversa, combinei com o cara, me pareceu um sujeito assim, boa praça, valor da mão de obra, tudo. Ele me passou também uma lista, né, do material de construção. Inclusive, fomos juntos a uma casa de construção para fazer o pedido. Por ter experiência, ele acabou me orientando em tudo. Por sorte, comprei tudo financiado em várias parcelas. Tijolos, telhas, argamassa, areia, pedra, ferragem, tudo. Tudo o que era necessário, pelo menos, para aquele primeiro momento, né? Eu, inclusive, estava lá na loja, quando a gente combinou a entrega. E quando eles foram me entregar, também eu estava lá no lote, né, para conferir.
Só que, por não ter nenhuma experiência nesse tipo de coisa, eu acho que fiz um papel assim, meio inocente, para dizer o mínimo, né? O nosso lote, repito, já estava murado. Mesmo assim, naturalmente que o lote não tinha casa. Ou seja, à noite, por exemplo, não tinha ninguém. E eu digo isso porque a única coisa construída ali, assim a princípio, foi um pequeno galpão de madeira para guardar alguns materiais e sacos de cimento, cal, né? Deixar tudo tranqueado com cadeado, mas eu não fiz isso. Na verdade, isso nem me passou pela cabeça. Como havia aquele pequeno galpão ali, que na verdade qualquer um derrubava com um chute, o que ia molhar e poderia talvez ter problema no futuro, a gente guardou ali. Mas não tinha aquele cuidado todo, sabe? Colocamos ali dentro e pronto. Isso nem me passou pela cabeça, até porque o André já ia começar a tocar obra. Se bem que, é claro, né? Quem devia ter pensado nisso era ele. Afinal de contas, era o profissional encarregado. A verdade é que nunca imaginei que fosse acontecer o que aconteceu. Mas, infelizmente, aconteceu. Roubaram tudo. E quando digo tudo, não é só força de expressão. Roubaram tudo mesmo. Até um monte de areia, um monte de pedra. Quando amanheceu o dia, já não tinha mais nada ali no terreno. Só o resquício. Na verdade, quem me deu a notícia, porque não fui eu que vi, né? Pelo menos não assim em primeira mão. Na verdade, quase tive um ataque. O André tinha conversado com um morador ali do lado. Os dois tinham se acertado. Olha só, os dois tinham se acertado para esse vizinho ficar de olho, avisar sobre qualquer acontecimento, e diz que foi esse vizinho que o avisou. E o André aí me ligou para dar notícia. Olha, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar não, viu, Walter? Mas levaram tudo. Não deixaram um grão de areia para contar a história. Olha, eu tive de ir até lá para ver com os meus próprios olhos, porque era difícil de acreditar. Mas era verdade. A pilha de tijolos não estava mais ali. Um monte de areia, um monte de pedra, ferragem, madeira, saco de cimento, tudo. Os ladrões só não levaram aquele barraco caindo aos pedaços porque não valia a pena. Fizeram a limpa. E o mais incrível é que ninguém ali da redondeza viu ou ouviu nada. Tomei o maior prejuízo da minha vida. Não tenho vergonha de falar. Cheguei até a chorar. De tão desanimado que fiquei. O desgosto, o desespero, bateu fundo. Aí foi me dando aquele aperto na garganta e no fim até chorar eu chorei. Não foi fácil para mim ver o começo do nosso sonho indo pelo ralo daquele modo. Hoje eu sei. Quer dizer, na verdade, quando comecei a chorar eu já sabia, né? Tinha bancado o idiota. Deixei tudo ali a céu aberto, sem ninguém tomando conta. Era certeza que ia acontecer aquilo, né? Mas na hora, sabe, não me ocorreu. Quando contei para minha noiva, ela também não acreditou. Ficou arrasada. Meu sogro só balançava a cabeça assim, de um lado pro outro. Pelo amor de Deus, Walter, mas por que você não pediu para descarregar lá na tua casa? Como que você larga tudo assim, sem ninguém tomando conta? Mas quando que eu ia imaginar que isso podia acontecer? Eu não sou ladrão. Sabe, esse tipo de ideia não me ocorre. E o terreno todo murado, Teve gente que até tirou onda com a minha cara por eu ter bancado o pateta. Olha, eu até podia ter culpado o André, mesmo porque ele ficou de ver tudo, né?
Só que não ia resolver a situação e não adianta nada. O pior é que eu também já tinha adiantado um dinheiro para ele. Não era muito, apenas para segurar um negócio, para ele não arranjar outra coisa para fazer naquele espaço de tempo antes da minha obra. Tudo foi por água abaixo. Tudo dinheiro jogado fora. O pior é que eu não podia fazer nada a não ser me conformar. Amargar o prejuízo bem quietinho. E da próxima vez ser mais esperto. Fiz, na verdade, aquilo que me cabia, né? Dei parte na polícia do roubo e eles ficaram de investigar. Se bem que o seguinte, né? Vamos convir. Esse tipo de coisa a gente faz sabendo que não vai rolar nada. Ninguém vai descobrir nada. Ninguém ali na rua, roubaram tudo. Mas ninguém ali na rua ouviu um pio, um barulho. Com toda certeza, encostaram um caminhão ali na frente, levaram tudo. Nem mesmo o vizinho do lado ou da frente viu nada, nem ouviu. Cheguei até a ficar desconfiado, viu? Eu não conhecia ninguém ali, a vizinhança. E como não ficaria? Só que não podia acusar ninguém sem provas. No fim, arquei com a dívida dos materiais que eu comprei financiado. Tinha feito tudo em parcelas, sem contar que eu e a minha noiva tivemos de adiar o nosso sonho. Semanas foram passando e a gente foi obrigado a se conformar. Um sábado, lembro que eu estava indo para a casa da Karen, quando no meio do caminho me deparei com uma cena que me deixou meio de cabelo em pé. Ela estava conversando com um sujeito, um homem, no meio da rua. E aí, quando eu cheguei mais perto e olhei, o cara era ninguém menos do que o André, o pedreiro que eu tinha contratado para fazer a obra. Eu passando de carro e vi os dois conversando na calçada, na frente de uma lanchonete. Sabe, eu fiquei sem entender nada, porque ela não tinha me dito que conhecia o cara. Pelo que ela mesma falou, quem tinha lhe passado o número do sujeito era amiga dela, porque, segundo me contou, tinha sido essa amiga que havia dito que o cara tinha feito a obra lá na casa dela. Não entendi nada. Tanto que parei o carro ali, perto deles, e quando me viram, notei que eles ficaram meio esquisitos. Saí do carro, me aproximei e já fui perguntando, né? Karen, ué, o que você está fazendo aqui com o André? Vocês já se conheciam? Percebi que ela ficou visivelmente nervosa, até meio pálida. Aliás, ele também ficou assim meio atarantado, eu notei. Depois de dar uma leve gaguejada, ela falou, então, a gente se conheceu lá na casa daquela minha amiga, lembra? Ele estava mexendo lá com a reforma? Sei. Mas qual é o assunto? Segundo ela, não era nada demais. Estava passando pela lanchonete, ele a viu lá de dentro e saiu ali fora para cumprimentá-la. Ver como tinha ficado a situação lá do nosso terreno, né? Do roubo dos materiais. Claro que eu não fiquei desconfiado. Era uma explicação até certo ponto razoável. Até porque sempre confiei na minha noiva, né? De modo que, a despeito daquele estranhamento assim inicial, ficou por aquilo. Cumprimentei o cara com um aperto de mão, falei que estava tudo na mesma, que a polícia não tinha me dado nenhuma notícia, nenhum retorno, e ficou nisso. Só que, não sei, sabe como se fica com a pulga atrás da orelha? E depois, quando a gente foi embora, eu achei que ela estava meio calada, meio esquisita. E o problema é que tempos depois aconteceu uma outra coisa que eu
voltei a encontrar os dois, a Karen e o André, novamente conversando na rua. De novo. Dessa vez foi na avenida principal do bairro. Lembro que era um sábado, perto do horário de almoço. Eu tinha saído um pouco mais cedo da firma, porque precisava passar na lotérica e, para minha surpresa, os dois de novo conversando. Sabe, eu olhei para os dois ali, assim, bem tranquilos, bem descontraídos e, convenhamos, que raio de assunto eles tinham para tratar. Estacionei o carro na primeira vaga que encontrei e voltei a pé até onde eles estavam. Dessa vez, mais do que surpresos, percebi que ambos, os dois, levaram um susto. A Karen, principalmente. Em vez de cumprimentá-los, só dei uma olhada para ela assim, sabe? E ela naturalmente viu que eu não gostei. Aí veio pro meu lado, me deu um beijo no rosto e falou: então, Walter, estava aqui conversando com o André, a gente se barrou para casa. É mesmo? Não me diga. E estavam falando do quê? Do terreno de lá do lote, do material roubado, ou hoje era um outro assunto? Sabe, cheguei com tudo. Sou bobo? Sabe, uma vez tudo bem, coincidência, agora, o que há? Olha, quando você esbarra numa pessoa que você nem conhece direito, que viu uma vez lá na casa de não sei quem, com quem você não tem intimidade, pelo menos na teoria, você cumprimenta a pessoa, tudo bem, e aí a família, e segue seu rumo. Não fica de conversinha na rua. Principalmente quando se trata de uma mulher que está noiva do cara. Olha, se daquela vez, a primeira, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, dessa vez eu fiquei muito aborrecido. Muito estranho o jeito dos dois, principalmente depois que me viram. Olha, talvez eu tenha sido grosseiro, porque mal cumprimentei o André. Só que, francamente, eu não gostei. Mas não gostei mesmo. Peguei a Karen pelo braço e fui puxando na direção do carro. Eu nunca tinha tratado daquele modo. Aliás, nem é do meu feitio, só que convenhamos. A gente não costumava brigar, nem discutir. Mas sabe, pra mim aquilo já estava demais. Falei na cara dela: olha, Karen, eu acho que eu não precisava nem falar, mas eu não gostei nada de encontrar você com aquele sujeito, viu? Que clima de intimidade é esse com esse cara? Nem na lotérica eu fui. Chegamos em casa discutindo. Até o pai dela e a madrasta, sabe, ficaram... Pensa no clima ruim. De todo modo, acabamos nos acertando, mais ou menos. Até que alguns dias depois, minha madrasta veio conversar comigo. E bastou ela começar a falar para eu já ter aquele sobressalto. Ô, Walter, olha, eu ando muito preocupada com a Karen, sabe? Depois daquela briga que vocês tiveram aquele dia, vocês chegaram em casa discutindo, eu achei que devia conversar com você. Pode falar, dona Eline, aconteceu alguma coisa? A senhora está preocupada com a Karen, mas por quê? É que aquele ex-namorado dela anda rondando. Ex-namorado? Que ex-namorado? Ela não me falou nada? Ué, não foi por causa dele que vocês brigaram aquele final de semana? Olha, eu não sei se você conhece o sujeito, talvez não conheça, mas
Eu conheço, ele não presta. Tenho muito medo de ele acabar prejudicando o noivado de vocês. Eu fiquei de boca aberta olhando para ela, porque não entendi nada. A Karen nunca tinha comentado comigo de ex-namorado nenhum. E muito menos que andasse na cola dela na rua. Ou na casa dela, sei lá. Perguntei quem era o cara. E quando ela falou o nome, eu não sei como não caí no chão. Porque eu pensei que fosse me dar um troço. Eu já devia ter imaginado. Se eu não fosse tão tonto. Fui tonto na hora de não deixar ninguém cuidando do material que tinha comprado. E foi mais tonto ainda. Fui mais idiota ainda por não ter entendido até aquele momento o que estava rolando. O nome do ex-namorado da minha noiva foi ela, a madrasta da Karen que me contou, e nem podia ser diferente, era André. A velha falou cobras e lagartos desse cara. Que ele já tinha inclusive sido preso uns tempos atrás. Tinha sido por isso, segundo ela, que a Karen tinha se afastado dele. Meu Deus, será que aquilo era verdade mesmo? Não que eu estivesse duvidando da mulher, mas... Sabe quando você começa a se agarrar em qualquer coisa para... Aquela esperança, aquele fiozinho de esperança, de repente o nome é o mesmo, mas não é a mesma pessoa. Ela me disse que nem conhecia o sujeito direito. Sabe, a Karen falou que eu tinha conhecido lá na casa da amiga. Estava fazendo a reforma na casa dessa amiga. Que a amiga que tinha dado o número dele e o indicado para fazer a obra da nossa casa. Imagine como ficou a minha cabeça. Eu não podia deixar de tirar aquilo a limpo. E na mesma hora, ou ia ter um troço. Quando eu perguntei, ela ficou branca. Só a cara dela já era a resposta. Só a cara dela já dizia tudo. Por que você mentiu pra mim, cara? Por que você não falou que já conhecia esse André aí, quando me passou o número dele, hein? Como assim? Do que você está falando? E do que eu tô falando, mano? Pensa que eu sou idiota? Até certo ponto, sim. Mas eu não sou tão burro. Eu já sei de tudo. Vocês já foram, inclusive, namorados. E que história é essa agora que ele está cercando? No começo, ela foi tão descarada que tentou negar. Mas aí eu falei que ia confrontá-la com a madrasta. Pedi, inclusive, o número da amiga que tinha indicado aquele crápula para tocar nossa obra. E aos poucos, ela foi se sentindo acuada, até que no fim, acabou confessando tudo. Ela já conheceu o cara. Os dois tinham sido namorados no passado, do jeito que a madrasta dela tinha contado. E também confirmou que ele tinha mesmo saído da prisão não fazia muito tempo. A velha tinha dito, não conheço bem, mas é pinta brava, metido com coisa errada, tanto que saiu da prisão não faz muito. Ela fez de tudo para se justificar. Walter, por favor, talvez eu tenha escondido isso porque não queria que você se aborrecesse, mas eu não tenho mais nada com ele. Eu só indiquei para fazer a nossa casa porque queria ajudar. Ele estava preso, não estava conseguindo emprego. Aí então você confirma? Você não podia ter feito isso comigo, viu, cara? Aliás, você quer saber de uma coisa? Faz mais de meia hora que me ocorreu uma coisa aqui na minha cabeça e que eu tô matutando aqui. E se você quer saber, falta pouco para ter certeza absoluta. Olha,
Eu não duvido que foi esse verme que roubou todo o material de construção que eu comprei. Agora eu quero que você me explique que história é essa que ele anda te cercando. Fala! Nessas alturas, ela já tinha até começado a chorar. Até porque, sabe, eu perdi completamente o domínio sobre mim. Ela desabou no choro. Sabe quando a pessoa não fala coisa com coisa? Só sabia repetir que não tinha feito nada de errado, que só tinha tentado ajudar o cara. Foi a nossa pior briga. Foi por pouco que não acabamos definitivamente o noivado, de tão revoltado que eu fiquei. Eu gostava demais dela. E até por isso fiquei daquele jeito. Mas eu achei que ela tinha agido muito errado comigo. Olha, se eu soubesse de tudo isso, sabe, teria pulado no pescoço daquele infeliz na primeira vez que eu peguei os dois conversando. Depois fui investigar, descobri onde ele morava. E sabe, descontrolado do jeito que eu estava, falei o que veio na minha cabeça. Mesmo eu sabendo que o cara é bandido, né? A madrasta dela falou. Tanto que ele tinha saído da cadeia não fazia muito tempo. Falei. Até de repente fiz acusação sem ter prova, mas falei. Olha o cara, eu vou botar a polícia atrás de você de novo, porque eu tenho quase certeza. Se eu tiver certeza toda, 100%, você já estava na cadeia. Mas eu vou continuar pesquisando. Você vai voltar pro Xilindró, viu? E se chegar perto da minha noiva de novo, eu te mato. Tá me entendendo, ô marginal? Quer saber o que aconteceu depois disso? Tô tentando tocar a minha vida. Agora, só eu sei como tem sido. Porque fácil não está sendo. Nada me tira da cabeça que foi ele que roubou tudo aquilo que eu tinha comprado. Agora, eu tenho sentido que meu noivado não é mais o mesmo. E quer saber, nunca mais vai ser. Jamais eu iria imaginar que a Karen fosse mentir para mim. Mesmo que ela não tenha feito nada de errado no sentido sexual com aquele infame, ela mentiu para mim. Agiu pelas minhas costas. Que noiva é essa que, em vez de ser sincera com o noivo, fica ajudando o ex-namorado a sair da cadeia? Sabe, ela foi muito fingida. E essa é uma mágoa que olha, eu sinto tanto dizer isso, mas eu percebo que eu não vou conseguir superar. Parece que quebrou um encanto. Ela continua sendo o amor da minha vida, só que, é como eu já disse, alguma coisa mudou. Eu tenho muito medo que isso acabe destruindo para sempre o nosso relacionamento. Tudo estava tão bem. A gente estava tão feliz. Íamos construir a nossa casa, marcar a data do casamento, ter a nossa família. E agora parece que tudo perdeu o sentido, parece que o sonho caiu por terra. Me sinto como se até os alicerces do nosso noivado tivessem ruído por completo, desabado no chão, como se fosse um castelo de areia.